Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Obrigado novamente por suas orações, suas cartas e e-mails. Antes de começarmos o nosso segundo estudo na carta aos Efésios, vamos buscar o Senhor em oração. Querido Pai, mais uma vez, nós estamos diante do Teu trono da graça e entregamos em Tuas mãos os nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão ouvindo este programa. Muitos estão precisando de força, ajuda, ânimo para viver este dia. Senhor, conforta os seus corações e supra as suas necessidades. Oramos pelos pecadores, por aquelas pessoas queridas que nunca foram salvas, que hoje possam conhecer o Senhor Jesus e confiar nele como seu Salvador. A Ti, ó Deus, damos toda a honra e glória. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 19. Estamos ainda na parte introdutória da carta de Paulo aos Efésios, e estamos vendo Atos 18 e 19, pois essa foi a cidade que Paulo e Lucas visitaram. Nestes dois capítulos temos muito a dizer sobre a visita de Paulo a Éfeso, onde Paulo falou durante 3 meses na sinagoga. Ele debateu e os persuadiu a respeito de Jesus Cristo e o reino de Deus. Vamos ler Atos 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Aqui foi quando Paulo testemunhou aos seus amigos judeus, mas muito endureceram o coração e se recusaram a crer. Não é fácil testemunhar para pessoas que têm uma convicção religiosa diferente do cristianismo. Devemos ser amáveis com essas pessoas. Meu pai era judeu, minha mãe era judia. E posso dizer, amigo, que não é fácil falar de Jesus e sobre a fé cristã para pessoas que estão envolvidas em alguma religião e apenas conhecem aquilo que foi ensinado a elas. Nós devemos tratá-las com amor. Tenho certeza que quando Paulo foi à sinagoga, não foi para armar um escândalo e dizer que eles estavam errados. Ele simplesmente foi para dar testemunho da graça salvadora de Jesus Cristo. Neste ponto, a atitude de Paulo é muito interessante porque em Atos 19, 9, diz que ele retirou-se deles e separou os discípulos. Paulo não ficou onde Cristo foi negado. Eles não queriam nada com o Evangelho, então Paulo disse: se é isso que eles querem, lhes deixarei com sua própria crença. Ele não argumentou além do que voluntariamente queriam ouvir. Todo verdadeiro servo do Senhor Jesus hesita em temor e tremor perante a divisão de uma igreja. Mas veja, a luz não pode ter comunhão com as trevas. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo falou sobre este assunto, dizendo: que comunhão tem a luz com as trevas? A única atitude possível é deixar aqueles que estão na escuridão e nos separar. Agora, pessoalmente, eu creio que essa deve ter sido a formação da igreja local de Éfeso. Eu não quero ser dogmático sobre isso, mas você pode ver que alguns discípulos foram separados da sinagoga e estavam dispostos a acreditar em Paulo e aceitar o Evangelho de Cristo. Muitas igrejas evangélicas locais, grandemente abençoadas pelo Senhor, existem hoje como resultado de movimentos como este. Quando alguns homens estão determinados a se opor ao ensino da palavra de Deus, é inútil continuar. Se eles insistem em argumentar contra a Bíblia, pisoteando o sangue de Cristo, rejeitando a verdade da palavra de Deus, não há mais nada para fazer. A partir desse momento, a igreja em Éfeso continuou por 2 anos em uma escola. Esse é um começo interessante. Atos 19, 9 e 10 diz: mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, isso quer dizer que falavam mal de Cristo, porque Cristo era o caminho. Em João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo pregava Cristo, e então muitos ficaram com raiva e começaram a falar mal sobre o Senhor Jesus. Então, Paulo retirou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Como vemos, Paulo levou o ministério para uma escola.
E nós vemos no versículo 10 que continuou por 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Agora é interessante para mim porque quando fui pastor de uma igreja, começamos uma congregação em outro local que se reunia em uma escola. Eu pastoreei 2 igrejas durante um bom tempo. No começo, nos reuníamos em uma escola, antes de termos condições de levantar o nosso próprio prédio no terreno que a igreja comprou. Hoje olho com alegria e gratidão em meu coração para o pequeno e humilde começo naquela escola. Bem, querido, essa foi a maneira que a igreja em Éfeso começou. E continuou por 2 anos nas instalações de uma escola. Tirano era o professor desta escola. Deus quis que a Ásia ouvisse o evangelho. E o local de reunião não foi um problema para ele. Não precisava ser um grande edifício com imensas janelas e uma construção dispendiosa. Um homem como Paulo não precisava de um prédio luxuoso para pregar. Por 2 anos, o ministério de ensino e pregação se espalhou por toda a Ásia a partir daquela escola. Poderosos movimentos espirituais não precisam começar em grandes catedrais. Um homem cheio do Espírito de Deus pode ser o início de um reavivamento. Não importa o local que está. Assim foi com Paulo. Podemos ver que o selo de aprovação de Deus estava sobre o apóstolo Paulo através dos milagres que Deus realizava através dele. Versículos 10 e 11 lemos: E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Pense nisso. Deus fez milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Você já observou isto? Eu gosto disso. Vamos ler novamente o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus fazia milagres, não Paulo. Paulo era apenas um instrumento com o qual Deus estava trabalhando. Agora, esse não era o método habitual de Deus, mas foi uma demonstração especial em um período de transição antes da Bíblia ser concluída. Por isso seria insensato alguém iniciar um movimento semelhante. Mas já ouvi alguns pregadores fazerem apelos para as pessoas com base neste texto. Eles dizem: envie-me um pedaço da sua roupa, inclua o dinheiro, e eu vou orar sobre este pano e enviá-lo de volta para que você tenha cura. Amigo, Atos 19, 10 a 12, não fala nada disso. Não há base para um movimento como esse hoje em dia. Aqueles foram milagres especiais que Deus fez através de Paulo em um período de transição antes da Bíblia ser concluída. Agora, é claro que você poderá ver que quando Deus trabalha através de um homem cheio do Espírito como Paulo, que está realizando um ministério como Paulo, haverá várias formas de oposição, como o ministério de Paulo teve. Antes de ver mais de perto este conflito em Éfeso, quero lembrá-lo das palavras de Paulo em 1 Coríntios 16, versículos 8 e 9. Ouça com atenção o que ele disse. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo escreveu aos Coríntios e disse que irá permanecer em Éfeso até o Pentecostes. Além disso, ele disse que abriu uma grande porta, uma grande oportunidade para o trabalho, mas havia muitos adversários. Novamente, em 2 Coríntios 1:8, Paulo escreveu: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Agora temos 2 reações opostas à pregação da palavra de Deus na Ásia. E eu quero que você tenha certeza, amigo, que a palavra de Deus não volta vazia, não volta sem fruto, nunca, jamais. Quando estudarmos a conquista da Ásia, veremos como a palavra de Deus cresceu e prevaleceu. Conforme Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Isso afeta aqueles que não a aceitam, bem como aqueles que a aceitam. Se você rejeitar a palavra de Deus, isso não diminui o seu poder. A palavra de Deus é espada de 2 gumes, opera de 2 maneiras, bênçãos para aqueles que a aceitam e juízo para aqueles que a rejeitam. O antagonismo entre luz e trevas, entre o certo e errado, é sempre penetrante onde e quando um homem de Deus prega toda a verdade de Deus. Paulo pregava a verdade completa.
Apolo, apesar de pregar com eloquência, só conhecia a mensagem de João Batista e seu batismo. Mas quando Paulo chegou, as pessoas ouviram a palavra do Senhor Jesus em toda a sua plenitude. Então a luta entre o certo e o errado começou. Onde a palavra de Deus é pregada e ensinada na sua plenitude, inimigos se levantam. Agora, eu não quero fazer inimigos, mas se você não concorda com o que a Bíblia ensina, se você não concorda com o evangelho que eu prego, eu não quero que você fique com raiva de mim, eu não quero que você fique com raiva de Deus. Eu gostaria de ver você salvo, confiando no Senhor Jesus Cristo e recebendo-o em seu coração. Nós não queremos fazer inimigos através do ministério que Deus confiou a nós, mas eu recebo muitas cartas onde as pessoas me dizem abertamente que eles estão rejeitando a verdade da palavra de Deus. Tornam-se inimigos não meus, mas do Evangelho. Não é sempre que recebemos cartas de inimigos de Cristo, mas ocasionalmente isso acontece. Paulo estava apenas sendo fiel à palavra de Deus e teve que enfrentar os inimigos da cruz. Isso é obra do diabo. Satanás coloca nos corações das pessoas o ódio pela Bíblia, o ódio por Cristo e o ódio pela verdade do Evangelho. Nessa cidade, com a intenção de imitar a obra de Deus, em Atos 19:13 lemos que alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Mas estes exorcistas mal sabiam quão terrível é o nome de Jesus Cristo contra aqueles que usam de maneira errada o santo nome. Eles pensavam que estavam imitando o ministério de Paulo, mas eram ignorantes do fato de que Paulo não fazia nada por si mesmo. Deus que fazia os milagres. Era o Senhor que fazia isso pelo poder do Espírito Santo. Deus não tolerou estes imitadores blasfemos, mas tratou com um duro golpe os embaixadores de Satanás e suas práticas sinistras. Paulo tinha muitos adversários, e muitos deles eram príncipes das trevas deste mundo. Ele escreveu sobre eles em sua epístola aos Efésios, como veremos no capítulo 6. Em seguida, Paulo enfrentou mais uma forma de oposição. Escultores profissionais faziam imagens de prata de Diana e vendiam em Éfeso. O líder desta empresa se chamava Demétrio, e ele tinha o poder de convocar todos aqueles que trabalhavam na mesma profissão. Atos 19, versículos 24 e 25. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: "Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade." Podemos imaginar o que estava acontecendo. Uma união de artesãos que estavam dispostos a fazer medalhas e fotos e vendê-las aos idólatras pagãos para ganhar lucro. A propósito, eles estavam enriquecendo. Quando Paulo chegou na Ásia, ensinando que não são deuses os que são feitos com as mãos, como lemos no versículo 26, "E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos." Quando Paulo começou a pregar isso, as vendas então começaram a cair. Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na viagem, foram arrastados para o teatro e os comerciantes criaram um tumulto, como vemos no versículo 29. Encheu-se de confusão toda a cidade e, unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. A pregação de Paulo não apenas prejudicou as vendas de imagens, mas também desafiou o direito dos efésios de adorar Diana. Isso causou uma grande reação por 2 horas. Versículo 34, lemos: "Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios." Você pode imaginar uma multidão pelas ruas de Éfeso gritando e defendendo sua deusa? Quando Demétrio disse aos seus companheiros de negócios no versículo 25, "Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade." Observe que a honra de sua deusa Diana era uma questão secundária. Os ganhos econômicos eram mais importantes para eles. Os gritos piedosos e religiosos eram apenas para encobrir o real interesse que tinham em meio a essa grande confusão. Paulo quis defender seus companheiros, mas alguns de seus amigos que viviam na Ásia disseram que não era aconselhável se envolver nessa confusão. Lemos nos versículos 30 e 31.
E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos, e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Conflitos como este surgem quando o verdadeiro evangelho é pregado. Empresas e negócios ilegais frequentemente surgem com as atividades religiosas, mas, amigo, eles não podem sobreviver quando a palavra de Deus é pregada com poder. Vamos concluir nosso estudo introdutório da carta aos Efésios, vendo brevemente nestes poucos minutos que restam sobre a grande vitória que Deus trouxe através de Paulo na Ásia. Atos 19:10 diz: todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. A conquista foi muito além dos limites da cidade de Éfeso. Até Demétrio disse que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, Paulo estava afastando as pessoas, de acordo com o versículo 26, e que testemunho é esse? Éfeso foi uma das 7 igrejas a qual o Senhor Jesus enviou as últimas cartas através de João no livro de Apocalipse. A próxima vez que você ler Apocalipse 2 e 3 e ler essas cartas para as 7 igrejas na Ásia, lembre-se que Éfeso era uma delas. Testemunhar apenas em Éfeso não satisfez o coração do grande apóstolo Paulo. Este missionário e pregador da igreja dos primeiros tempos não descansou até que todos tivessem ouvido o Evangelho. O progresso do Evangelho numa terra pagã foi um grande passo na fundação da igreja em Éfeso. A igreja de hoje não pode orgulhar-se de tal conquista, pois multidões ainda não ouviram o Evangelho. Para finalizar, deixe-me mostrar-lhe a extensão da conquista em Atos 19, versículos 18 e 19. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Que grande tributo ao poder do Evangelho de Cristo! Assim concluímos nosso estudo introdutório. E então, no nosso próximo programa, vamos começar com Efésios, capítulo 1. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.